Começando aqui mais uma edição do Metagame na TV Poker Pro. Estamos de volta depois de passar alguns dias lá em Rio Quente, no estado de Goiás, para a sexta etapa da oitava temporada da Brazilian Series of Poker, uma etapa que bateu o recorde de participação em terras goianas. Nunca a gente teve um field tão grande assim. Nesse ano foram 488 jogadores inscritos, uma marca que superou bastante as expectativas da organização. Então a gente pode considerar que o torneio foi um sucesso. Para coroar isso tudo, a gente teve uma mesa final repleta de caras conhecidas, né? Alguns jogadores famosos no circuito, mas o grande campeão mesmo acabou sendo Caio Dornelas, lá de Goiás, de Goiânia, um menino novo de tudo assim, parece que ele não tem muita experiência no poker mesmo, esse era o primeiro grande torneio dele, e ele acabou ficando aí com o prêmio e com o troféu, além, é claro, do bracelete. R$ 179.200 para ele, depois do acordo que eles fizeram entre os 4 finalistas. Caio Dornelas aí agora entra para a galeria de campeões da Brazilian Series of Poker. Quem quase chegou lá foi Eduardo Sequela Fernandes, um dos maiores jogadores do Brasil, mais conhecidos. O Sequela quase ganhou o torneio, começou o heads up com vantagem, acabou perdendo uma mão fundamental ali com uma carta no river que reverteu a situação, e aí depois acabou ficando muito curta a estrutura do BSOP. A mesa final foi muito disputada, o que fez com que ela se estendesse e a estrutura acabou ficando apertada no final. Então qualquer reviravolta deixaria o jogador com um stack muito pequeno. Foi isso que aconteceu com o Sequela, ele não conseguiu se recuperar, mas mesmo assim belíssima participação em mais uma mesa final para o paulista. Terceiro lugar, Leandro Rui de Jundiaí, fez também uma reta final muito sólida ali, demonstrou um poker muito sólido e acabou conseguindo aí a terceira colocação. Outros destaques, talvez o principal destaque dessa mesa final depois dos 2 finalistas, Ramon Sfalzin, conseguindo aí a segunda mesa final consecutiva. Ele tinha ficado na 4ª colocação na etapa anterior em São Paulo e agora ficou com o 5º lugar lá em Goiânia e um prêmio de R$ 52.800, coroando aí a carreira do Ramon, que está conseguindo resultados atrás de resultados, classificações por satélite para todos os grandes torneios do Brasil e da América Latina. Então o Ramon está mostrando aí a força do poker do Espírito Santo e principalmente dele mesmo, que é um dos grandes jogadores hoje em dia aqui no país. Outro destaque, Piragibe Lindolfo fazendo mais um ITM, ele que sempre faz ITMs aí nas etapas da Brazilian Series of Poker, ficou com a 8ª colocação. Falando em BSOP Rio Quente, a gente tem que falar dos eventos paralelos que aconteceram. Destaque aí para os campeões e para as reviravoltas no ranking. A gente teve no torneio de Omaha a vitória do Estevan Wu, paulista aqui, Estevan Wu, conhecido como Jiraya, ficou aí com a primeira colocação. E em terceiro lugar, Fernando Grou, que era o segundo colocado no ranking. Com essa pontuação no Omaha, ultrapassou o Luiz Carlos dos Santos e ficou provisoriamente com a primeira colocação. O que depois foi revertido, porque no Last Chance o Luiz Carlos conseguiu pontuar também, chegou na mesa final e acabou voltando para a primeira colocação do ranking. Nesse Last Chance, vitória de Fernando Araújo, outro grande jogador lá do Espírito Santo, que está virando um celeiro de bons jogadores aqui no Brasil. Também tivemos no torneio High Roller a vitória do Bruno Marinho, que bateu o Samuel Moreira no heads up, terceiro lugar para o Amaury Grutka e 4º lugar para o Felipe Mojave Ramos. Esses foram os destaques aí, além, é claro, do torneio Six Max, 119 inscritos no Six Max, vitória de Daniel Marques com o também goiano Evandro Vitói na mesa final. Vamos agora para um torneio que aconteceu antes da Brazilian Series of Poker, mas a gente não pode ignorar, o EPT Barcelona, que teve participação maciça dos brasileiros, mas a vitória acabou ficando com o britânico Thomas Middleton, conhecido como Hit the Hole. Ele ficou com um prêmio aí depois do acordo de 942.000 euros. Belíssimo prêmio aí para o Thomas Middleton, um grande jogador lá do Reino Unido, conhecidíssimo no online e que agora consegue aí o seu maior título na carreira, um prêmio de quase 1 milhão de euros para o Thomas Middleton. Quem se destacou nesse torneio foi o brasileiro Nicolau Villa-Lobos, conseguiu a 18ª colocação, caiu só no dia semifinal,
Bela participação do Nicolau Villa-Lobos, que vem coroando aí uns últimos 12 meses de pôquer que ele tem tendo. São espetaculares os desempenhos que ele vem conseguindo. Ele que foi campeão do UKIPT Nottingham e também campeão da última edição do Scoop, né, do Main Event do Scoop no nível médio. E mais aí um grande resultado para o Nicolau. Esse com certeza é um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade. Falando também de Barcelona, a gente fala do high roller que teve lá, marcado por uma polêmica no começo. O Negreanu se envolveu numa discussão com a direção do torneio por não estar na mesa na hora que as cartas começaram a ser distribuídas, como diz a regra. Acabou se irritando, acabou perdendo as fichas na mão seguinte, meio que jogou o torneio fora. Resolveu voltar, fez a reentrada e acabou ficando na segunda colocação, só perdendo para o Thomas Mullocker, o austríaco que ficou campeão, 390.700 para o Thomas Mullocker. O Negreanu, por sua vez, ficou com 263.800 euros. Quando ele conseguiu o resultado, passou na ponta do GPI, no GPI 300, que é o ranking que mostra os melhores jogadores do mundo na atualidade, mas essa situação já foi revertida. Outros resultados aí, antes de eu falar do GPI, outros classificados, né? Destaque para o quinto lugar do Jonathan Duhamel, 118 mil euros. Ole Chemion, sexto colocado nesse torneio High Roller. E o oitavo, David Benefields, que vem se destacando, brilhando muito aí no poker, mostrando que ele chegou longe na World Series, não por acaso. Certo? Como eu havia falado no GPI, o Negreanu assumiu a ponta por uma semana, mas agora o resultado já foi revertido. Não foi o Jason Mercer que recuperou a liderança, o Jason agora está em terceiro. Quem está na ponta é o alemão Marvin Hettemeyer, o Mad Marvin, que agora tem 3.238 pontos à frente aí do Negreanu, que está na segunda colocação. Philippe Gruisen é o quarto e Joseph Cheong é o quinto. Na sexta colocação, Ole Chemion, o Iso, e para falar nele, ele que agora lidera o ranking do GPI, só que o ranking do ano. Passou o Negreanu está na segunda colocação e o Chemion está em primeiro. Então o Negreanu está em segundo nos dois rankings, tanto o GPI 300 quanto o GPI Player of the Year, um belíssimo desempenho do canadense do Team PokerStars Pro. Belo desempenho a gente está tendo também no WCUP, os brasileiros fazendo bonito aí. No evento 3, Caio Peçanho chegou na 11ª colocação, evento que teve 11.381 participantes. Caio Peçanho chegou na 11ª colocação e levou um prêmio aí de 11.381 dólares. Ainda no WCUP a gente teve uma mesa final do Pio Limeira, né, no evento Second Chance, 989 adversários, o Pio Limeira ficou em quarto lugar nesse Second Chance do evento 6, né, 109 com o rebuy, no Limit Hold'em, e embolsou 27.564 dólares. Mas o grande destaque brasileiro até agora é o Douglas Ferreira, o Doug Santos, que já conseguiu dois grandes resultados, duas boas retas finais aí para ele. No evento 6, ele ficou na 11ª colocação. Dias depois, no evento 9, ele conseguiu outra 11ª colocação. Então, Douglas Ferreira aí sendo o principal destaque brasileiro, chegando muito longe em dois torneios do World Championship of Online Poker nessa edição 2013. Vamos aí para o destaque do domingo, né? Já que a gente tá falando de torneios online, o destaque do domingo foi Vitor Esbriça, o jogador que foi campeão do LAPT aqui no Brasil. Vitor Esbriça ficou com a vice-colocação no Sunday com o rebuy e ficou com um prêmio aí de quase 60 mil dólares. O melhor resultado dele no online, 59.422 dólares para o Vitor Esbriça. Outro destaque, já que a gente está falando de destaques, e falou no BSOP que aconteceu lá no estado de Goiás, Larissa Metran, embaixadora do Full Tilt Pro Poker para a Brazilian Series of Poker, né? Ela junto com o Mavica, com o Caiafa e com o Todaço, a Larissa Metran foi destaque no site do G1, né? No Globoesporte.com, na página lá de Goiás, falando que goiana de 25 anos é considerada a melhor jogadora de poker no Brasil, o que hoje em dia é uma verdade. A Larissa aí é uma unanimidade entre os jogadores que colocam ela como a melhor profissional feminina em atividade no Brasil. Parabéns pela matéria, é uma matéria muito boa, que abre portas ali no estado de Goiás, que é um estado que tem também, assim como o Espírito Santo que eu falei, muitos jogadores bons ali que estão aparecendo.
Outra matéria que vai abrir muitas portas, com certeza, nem é uma matéria, foi um programa inteiro, Os Segredos do Esporte, exibido na ESPN, comandado pelo Fernando Meligeni e pelo Paulo Calçade. Dessa vez teve como convidados Andrea Cari e Igor Federal Trafani, os dois falando sobre pôquer, falaram muito bem, tem alguns trechos do programa no site da ESPN, para quem não assistiu. Foi um programa muito bem conduzido pela ESPN, pelo Fininho e pelo Calçade, que levaram com muito respeito a questão, como é a postura dos segredos do esporte, né? Que afinal é um programa que mostra a ótica da inovação do esporte, da gestão e da ciência. É um programa muito interessante e eles trataram com muito respeito o pôquer, e a gente foi muito bem, a comunidade do pôquer foi muito bem representada pelo André e pelo Federal, que são, talvez, sem dúvida, os dois caras que melhor falam, que melhor comunicam, que melhor sabem explicar o pôquer aqui no Brasil. Então vale a pena, para quem não viu, tentar assistir um pedacinho no site da ESPN. Para fechar esse programa, a gente vai voltar com o Metagame só depois do LAPT Panamá, que começa na semana que vem, mas já falando em Latin American Poker Tour e em Brazilian Series of Poker, que a gente falou aqui, um prêmio especial vai ser distribuído para o campeão das duas finais. Então, 2 relógios Tag Heuer no valor de $1.100 vão ser adicionados aí como prêmio para o ganhador da LAPT Grand Final, que vai acontecer lá em Punta del Este, e do BSOP Million. Então, além de levar troféu, levar o prêmio, levar a glória de ser campeão da final da temporada, um relógio especial aí, bonito, com o logo do PokerStars, muito bonito mesmo esse relógio, certo? O Metagame vai ficando por aqui, a gente volta então depois do LAPT Panamá com tudo que vai acontecer lá, inclusive falando de brasileiros, deve ter muitos brasileiros nesse field do LAPT Panamá, então vai ser um torneio bacana de acompanhar. Vocês, claro, acompanham na TV Poker Pro ao vivo, com as imagens ao vivo do torneio, e no PokerStars Blog para ler o resumo dos dias e as principais mãos que aconteceram. Até lá!